Então eu vou mostrar para vocês as técnicas que eu uso para abrir um monitor e como fazer análise, né, para identificar se o problema está na placa de fonte, na placa de sinal, ok? Então, primeiro passo, nós vamos tirar o pezinho aqui do monitor. Tem pezinho que você puxa aqui para a esquerda e para a direita, ele sai aqui a base, porém tem que tomar muito cuidado para você não quebrar. No caso desse aqui, eu vou puxar ele aqui para cá, para frente, e vou remover aqui esse parafuso, ó, para tirar essa base, certo? Então, olhando aqui na parte de trás do monitor, não tem nenhum parafuso. Tem alguns monitores da LG que tem 4 parafusos aqui, só que esses parafusos, se você remover, você vai soltar a placa que está lá dentro. E não é para abrir ele, né? No caso desse aqui, ele não tem nenhum. Então, quando eu remover o gabinete dele, a frente, quando eu puxar aqui, já vai cair a placa para eu ter acesso à placa de sinal e à placa de fonte. Então, qual que é o truque, o segredo, aí, o macetezinho para conseguir abrir os monitores, né? Depois que você tirou o pezinho dele, aqui a base, você vai ter que forçar aqui a frente até alguma das travas sair com a própria mão. Depois nós vamos utilizar uma espátula para destravar as outras. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a puxar aqui do lado, ó, com cuidado, vai machucar o dedo, tá? Não destravou nenhuma. Aqui em cima, ó, deixa eu virar ele aqui. Essa parte aqui é a parte mais complicada. Nenhuma, machuca o dedo mesmo, então você não pode forçar. Vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo, como é maior, creio que vai destravar de forma mais fácil. Vamos apertar aqui. Aí. Assim que ele saiu, uma trava, ó, saiu 2 travas aqui embaixo. O restante fica mais fácil de eu remover. Então eu vou pegar aqui a espátula. Tá? Você tem que ter uma espátula dessa com muito cuidado. E eu vou destravar. Ó. Eu coloco a espátula aqui dentro e faço esse movimento aqui, ó. Ó. Com muito cuidado. Ele vai fazer esse barulho mesmo. Né? As travas elas são bem fortes. E sem essa ferramenta aqui você não consegue abrir ele. Você vai até conseguir abrir ele, só que você vai machucar todo o gabinete. E essa espátula que eu estou utilizando, ela não é a melhor. A melhor é aquela que ela tem uma curva aqui na ponta. Fica mais fácil. Porém, essa aqui dá para abrir também. A parte mais chata é essa aqui, que é a abertura. Vai fazer um barulho enorme. Aí. Todas as travas saiu. Eu vou fazer o quê? Eu vou virar aqui. E vou puxar aqui, ó. Então ele já sai a tampa. Tá vendo? Aí você põe no local. Então, aqui nós temos a tela. E aí nós vamos remover os cabos. Nós temos 2 cabos aqui do lado direito. Um que liga aqui a iluminação da tela e o outro o teclado. É só pressionar o botão aqui e puxar. Esse aqui é do teclado. Esse aqui tem uma caixinha aqui protegendo esse outro fio. E aqui é o da tela. E esse outro aqui, normalmente vem preso com fita. Esse aqui não tem fita preso, só tem as travas aqui embaixo. Ó. Vou puxar ele para cima, na diagonal e pronto. E tem esse outro aqui, ó, tem que tomar muito cuidado, que está na placa de sinal, né, que manda a imagem para o monitor. A gente destrava aqui e puxa ele para baixo. Então aqui no monitor, como vocês podem ver, nós temos 2 placas. Né? A maioria dos monitores que você pegar de LCD, LED, são 2 ou placa única. Né? Os monitores mais novos de LED, você vai ver que a placa é bem pequenininha. Placa única e a fonte ela é externa. No caso esse aqui, ele não tem aquela fonte externa.
Você liga aqui direto o cabo de energia, tá? O mesmo utilizado nas fontes de computador. E aqui nós temos a placa de fonte e aqui do lado a placa de sinal. Esse monitor, ele é de um inscrito no canal, né, que trouxe até a mim. E ele relatou que deu um raio. E esse raio fez com que queimasse o monitor, né? O monitor não liga. Então nós vamos analisar primeiro a placa de fonte. Se for problema na placa de fonte, é mais fácil de solucionar. Se for a placa de sinal, aí já fica mais complicado, né, para encontrar componentes, até mesmo fazer a substituição dela, caso seja um microcontrolador, ok? Vamos trabalhar em cima da placa fonte, fazer aí os testes. Se não encontrar, a gente vai para a placa de sinal. Espero que nós conseguimos aqui identificar o defeito, né, que seja defeito na placa da fonte, né? A maioria dos monitores que você pega é a placa de fonte, muito raro ser a placa de sinal. Primeiro passo, eu vou desligar a placa de fonte da placa de sinal. Vamos remover aqui esse conector. E agora eu vou remover os 4 parafusos. Aí aqui nós puxamos ela para cima, ó, com o conector aqui do cabo de força, ele sai junto aqui, ó. Você vai puxando para cima, empurrando aqui com a mão, com muito cuidado, e pronto. Então nós vamos fazer análise em cima da fonte. Então o primeiro passo é fazer análise visual. Nós vamos verificar se não tem capacitor estufado, olhar aqui na parte de cima e também embaixo. A placa da fonte, nós temos aqui o primário dela e aqui o secundário. O primário, nós temos aqui o fusível, temos esse capacitor grandão aqui de filtro, temos aqui a ponte retificadora, né, os resistores e outros componentes aqui. Eu fazendo a análise visual na placa da fonte, está normal até agora, né? A placa está bem limpa, os capacitores não estão com sinal de desgaste, não estão estufados. Isso também não significa que ele vai estar 100% bom, né? Para você ter certeza, você tem que ter um capacímetro. Mas olhando aqui, a placa ela não liga. Ela não liga, então se for capacitor, ele estaria visivelmente estufado. Então não é capacitor. Pode ser o fusível, que abriu. Nós vamos fazer o teste no fusível. Porém, nós temos que fazer a análise visual. Eu estou analisando aqui o primário da fonte. Aqui o secundário dela também. Então, a análise visual está normal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um cabo de força. Ah, tá. Antes, deixa eu explicar para vocês como que funciona aqui um processo. Antes de eu energizar ela, e antes de você iniciar os testes, até mesmo tocar na placa, nós temos que descarregar o capacitor principal. Então, lá no meu curso de fontes, eu ensinei a fazer esse equipamento aqui, 2 garrinhas jacaré, um pedaço de fio e um resistor aqui, né? Esse que eu estou utilizando aqui, ele é de 1K, 15 watts, esse resistor grandão. Então nós descarregamos, é só encostar aqui nos terminais do capacitor, senão você vai tomar choque. Esse capacitor aqui, ele armazena uma alta tensão. E aí a gente vem aqui com o multímetro, coloca aqui na escala de 20 volts e vamos verificar aqui qual que é a tensão que está nele. Ó. O negativo dele está aqui, no próprio corpo tem aí escrito, e o positivo desse lado. Ó, então ele está descarregado, né? Você pode encostar o dedo. No caso, eu estou com a proteção aqui, estou com uma luva antistática. Então, beleza. Então, vocês viram, né, que para descarregar é simples. Isso aqui é muito fácil de montar.
Então vamos ligar aqui o cabo de energia. Vamos pegar aqui o multímetro, colocar aqui na posição de tensão alternada. Nós vamos ver se está chegando aqui a tensão que vem do cabo de força. Nós vamos encostar aqui, ó, nos dois polos. Ó, 130 volts. Então tá chegando a tensão aqui na entrada. Aí o que nós vamos fazer? A gente vê se tem tensão no capacitor aqui grandão. Se tiver tensão nele, o primário está bom. Aí a gente vem para o secundário. Então eu vou vir aqui em cima dele. Deixa eu virar aqui para ficar melhor para vocês verem. Medir aqui, ó, negativo, positivo. Ah, nós vamos mudar aqui, ó, para contínua, tá? O capacitor ele armazena aí. Vamos deixar aqui em 600 volts de tensão contínua. Olha, ele está com 186 volts. Tá? Então ele está recebendo energia, ele está armazenando energia. Então o primário está ok. Aí tem o secundário da fonte. Aqui no secundário, na saída, nós temos escrito aqui na placa as tensões que tem que ter. 5.1 volts nesse fio e 5.8 no outro. Aí para medir nós vamos virar aqui a placa. Cuidado aqui com os parafusos. Né? E aqui nessa parte da placa, então pessoal, dê uma melhorada no zoom para vocês conseguirem visualizar aqui nessa parte da placa. Isso aqui é a saída do secundário. Aí daqui vai para a placa de sinal. Então se aqui tiver as tensões, a placa da fonte, o secundário dela está bom. Aí nós vamos fazer o que? Ligar ela na placa de sinal e fazer os testes na placa de sinal. O problema pode estar também na placa de sinal. Muitas vezes, deu um raio, né? O cliente falou que deu um raio e o monitor não liga mais. Nem sempre é a fonte, né? Na maioria das vezes é. Em casos mais complicados, placa de sinal. Então vamos colocar o multímetro aqui em 20, na tensão contínua. Vamos colocar a ponta preta aqui no ponto de terra. E a vermelha eu vou colocar aqui, ó. Aqui está marcando 5.1, então deu 6 volts, está normal. Tem essa tolerância aí, não vai dar exato a tensão. E no outro ponto também. Então, fazendo essa análise aqui, no primário, em cima do capacitor. E se não tivesse a tensão no capacitor? Aí você ia analisar daqui para trás. Ia fazer o teste dos diodos, utilizando aqui a escala, tá, de semicondutores, aqui onde tem o símbolo do diodo. Né, testar os componentes. Teve um fusível que eu não testei, né? Acabei pulando aqui algumas etapas. Porém, o fusível é no teste de continuidade também. E o secundário, a gente já veio aqui em cima. Então, se tivesse faltando alguma tensão, você analisar daqui para trás. Os capacitor, esses diodos. Essa placa da fonte, como vocês podem ver, os componentes que tem nela são fáceis de testar, né? Você não tem aí SMDs, né, que são menores. Então vamos prosseguir. Então eu vou deixar aqui a placa de... Antes de eu deixar ela, nós vamos... Deixa eu colocar o dedo aqui nesse 6 para ver se não tem algum esquentando. Vamos fazer aqui... Aqui está normal a placa, né? Deixa eu só desligar ela aqui. Mostrar aqui para vocês o teste do fusível. Ó. A gente coloca aqui semicondutor, na escala de semicondutores de iodo, ó. Ele vai apitar. Então, beleza. Aí, pessoal, vamos tirar aqui a placa de sinal, né, para ligar aqui e ver se vai esquentar, né? Porque o computador não liga, então pode ser algum curto, né, a placa de sinal impedindo, né, da placa fonte alimentar, ligar o LED. Ele não está ligando, nem o LED também não está acendendo. Então vamos remover aqui esses 4 parafusos. A gente pega um alicate, eu aperto com o alicate. Depois a gente vai com o dedo mesmo. Tem um parafuso aqui.
Vamos ligar aqui a placa da fonte, o cabo dela na placa de sinal. E vamos fazer a alimentação. Aqui, muito cuidado. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar aqui se o microcontrolador não está esquentando. Vamos ver aqui. Essa placa aqui, do outro lado, ela não tem componentes. Então, desse lado aqui, ó, você vai passando o dedo. Onde estiver esquentando, ó, esse lado aqui está quente. Esse lado aqui, ó, daqui para cá não está quente. Aqui está quente, ó. Então, tem alguma coisa aqui em curto. Provavelmente esse camarada aqui. Aqui está um IC. IC na placa é um circuito integrado. Ele deve ser um regulador de tensão. Eu tenho aqui esse multímetro pequenininho, que eu gosto de usar ele. Eu tenho esse outro grandão. Aqui o botão dele, ó, última tecnologia. O botão dele deu problema, defeito crônico desse multímetro. Eu acabei fazendo essa adaptação. E ele tem a escala aqui para medir temperatura. Então, vamos pegar aqui a ponta dele. Vamos colocar aqui em cima do microcontrolador. 31 graus. Vamos ver esse outro CI aqui. 31, 32. Vamos ver esse outro aqui. Olha, esse aqui está muito quente. Então, identificamos aqui o problema. Vai passar dos 90 graus. Está bem quente. Você colocar o dedo em cima dele, você já vai queimar o dedo. Coloquei o dedo do outro lado da placa, que não tinha componente. Verifiquei que estava esquentando desse lado aqui. Então, nós vamos desligar aqui e remover a energia. Vamos tirar aqui a placa da fonte da placa de sinal. E aí na placa de sinal, eu vou colocar aqui na escala de diodo, semicondutores. Emite aqui o BIP. Vou colocar a ponta preta aqui no terra. E a ponta vermelha eu vou colocar aqui na saída dele. Aqui deve sair uma tensão que vai alimentar daqui para frente o circuito. Ó. Então aqui ele apitou. Esse terminal aqui apitou. Esse apitou e esse aqui apitou. Vamos em cima dele agora. Apitou. Então ele está em curto. Você tem que tomar muito cuidado, porque assim, na eletrônica, se essa linha aqui, desse terminal, desse outro aqui, ó, que vem para cá, tiver curto, ele apresenta curto também. E ele esquenta. Então eu vou tirar ele, eu vou remover ele. Aqui entra a tensão, ó, de 5 volts. É aquela tensão que o secundário da fonte manda para a placa de sinal, 5.1 e 5.1. Então eu vou remover ele, vou fazer o teste dele aqui fora. Vamos ver se ele vai fazer isso aqui, ó. Se ele vai apitar desse terminal para esse. Aqui ele não apita, aqui ele apita. Ao inverter as pontas, ele apita também. Então vamos remover ele. Eu estou aqui com a estação de ar quente, eu vou colocar aqui em 400 graus. A vazão aqui eu vou deixar no 6. Aí antes nós temos que colocar a solda de pasta em solda. Quando vamos remover um componente ou colocar o componente, nós usamos a pasta de solda. A pasta de solda ela ajuda a remover e a soldar também.
Coloca só um pouquinho. Vamos ligar aqui a estação. E aí nós vamos aquecer aqui. Aqui tem uma parte de plástico. Essa parte aqui é bom proteger. Com a fita adesiva de alumínio, fita Kapton, né, aquela resistente ao calor. Eu vou jogar o ar bem aqui, ó, onde tem o maior ponto de solda. Pronto. Já saiu. Eu coloco uma vazão bacana, que não vai soprar os outros componentes, uma temperatura que é para não ficar muito tempo, né? Senão você estressa a placa, enfim. Então aqui com o multímetro, vamos fazer o teste aqui em cima dele, ó. A placa estava apitando. Ó, aqui não apita. O do meio apita, né? Que é normal apitar. Agora esse aqui não pode apitar, ó. Inverter as pontas. Para você ver, na placa ele estava com curto, fora da placa ele está normal. Então vamos ver se o curto continua na placa. Ó, continua na placa aqui. Então alguma coisa daqui para lá vai esquentar, que é o que está ocasionando o curto e jogando aqui nesse camarada. Então pode ser esse capacitor, esse circuito integrado ou o microcontrolador. Né? Se for o microcontrolador, aí ferrou. Aí nós vamos ter que ver quanto que custa essa placa de sinal comprar outra. Se você já pegou um monitor assim, tem para sucata, beleza. Agora eu não tenho esse monitor. É um monitor de 22 polegadas. E para fazer os testes aqui eu vou injetar tensão. Então nós vamos fazer o que agora? Como vocês podem ver aqui, eu tenho a fonte de bancada, né? A fonte simétrica. Eu vou ligar ela. Vamos pegar aqui as pontas dela. Eu vou começar a injetar aqui. Aqui vocês viram que é 5, né? Volts 5.1. A plaquinha aqui tem marcando 5.1. Não vou injetar de cara essa tensão. Eu vou colocar aqui 2 volts. Se tiver curto, vamos ver. A corrente ela vai aumentar aí, a tensão vai cair. O componente vai esquentar, certo? Então o que eu vou fazer? Vamos voltar aqui. Tá com 2 volts. Opa, 2, tá com 20 volts aqui. Nossa. Rapaz, esse negócio de fazer vídeo aqui tá me deixando doido, porque é a câmera, né? Eu fico numa posição totalmente torta. A iluminação. Então vamos lá, tá com 2 volts. Se der o curto, ó. Tá vendo? A corrente ela vai ir para 1.4. A tensão não vai cair, porque tá a tensão baixa. Então vamos descer aqui, essa placa aqui, desligar aqui o multímetro. Então eu vou colocar o terra aqui. Eu vou alimentar aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Que é daqui para lá que tá o curto. E vamos colocar aqui nesse ponto. Então, olha só, a corrente ela aumentou, quase 1 ampere. E eu vou ver se alguma coisa vai esquentar aqui na placa. Até agora não esquentou nada. Então eu vou aumentar aqui para 3. Olha a corrente alta, o curto continua. Estou colocando o dedo aqui. Estou colocando o dedo aqui sobre o capacitor. Esse aqui, ver se ele esquenta. Esse CI e o microcontrolador. Deixa eu colocar aqui do outro lado. Ó, aqui tem um ponto aqui.
Vamos aumentar aqui a tensão. Vamos fazer assim, o circuito ele é alimentado com 5 aqui, né? Então eu vou colocar 5. Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui. E olha a corrente, 2,3 ampere. Agora alguma coisa vai ter que esquentar. Vai ter que esquentar, alguém vai ter que esquentar aqui. Opa, alguém já esquentou aqui. E é o microcontrolador que esquentou. Então, vamos pegar lá nosso multímetro para ver a temperatura aqui. Então vou injetar aqui os 5 volts. A corrente na fonte deu 2,3 ampere. Vou colocar aqui o ponto. Ó. Passado 50 graus, microcontrolador. O CI não, capacitor não, o outro aqui, essa placa ela tem o BIOS também, tá? A placa de sinal ela tem BIOS, o BIOS, então é o microcontrolador da placa de sinal. Então vamos desligar aqui, vou tirar aqui o multímetro. Então esse monitor aqui é a placa de sinal, é o microcontrolador, o curto. Felizmente, né, e complicou. Então o que eu vou fazer agora? Esse monitor, deixa eu pegar aqui a tampa dele para ver o modelo. Então esse é o modelo dele, ó, é o Fletron, LG Fletron E2241V. Vamos dar uma pesquisada na internet e ver quanto que está essa placa de sinal. Vamos entrar aqui no Mercado Livre e vamos pesquisar o modelo. Aí aqui, pessoal, no Mercado Livre eu vou colocar placa lógica monitor LG E2241. Vou apertar o Enter. Nós temos ela aqui, ó. Placa do monitor LG, mesmo modelinho, ó, igual. Original nova. Custa R$ 220. Aí mais o frete, mais o preço do serviço, né, para fazer a troca dessa placa aqui, mais o trabalho para identificar o defeito, a gente cobra aí uns R$ 80, R$ 100. Então ficaria tudo, né, para o cliente com frete R$ 12, 230, vamos pôr aí 330, R$ 310, né? Então aí é de se pensar, né? Porque quanto que custa um monitor desse usado? O novo deve custar em uns 400 e poucos reais, né? Então é algo assim que tem que conversar, então eu vou conversar com o cliente, né, verificar o que é possível de se fazer. Depois não vai dar para eu mostrar hoje para vocês, eu vou ver se eu consigo achar aquele microcontrolador, mas vai ser bem difícil. Mas o bom desse vídeo é que para vocês verem que nem tudo a gente consegue fazer o conserto na hora. Eu estou aqui com o cabo de força, vamos ver se tem a tensão nesse cabo de força. Aí no multímetro nós temos que colocar aqui na escala de tensão alternada, vou colocar em 600. E vamos colocar aqui as pontas de prova. Lembrando que a corrente alternada não tem polaridade, ó, 117 volts, maravilha. Vamos desligar. E aí eu vou deitar aqui o monitor, vou colocar aqui o cabo. Vamos pegar ele aqui e virar. E olha só, aqui é o LED dele, ó. Ao apertar o botão, não liga, ó. Esse é o botão que liga, tá vendo aqui? Esse aqui é o power. Vou apertar ele. Nenhum sinal de vida.
O monitor que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, ele também não ligava e nem acendia o LED. Só que ele ficou assim depois que caiu um raio, né, no poste, no fio, sei lá. Depois que deu um raio, o monitor apagou e não ligava mais. Esse aqui não. Esse eu usei normal, ele ontem de manhã, desliguei e à noite quando eu fui ligar, cadê? Não tem sinal de vida. Então praticamente o defeito deve ser diferente do vídeo anterior. Tá? Então vamos remover aqui os cabos. Vou remover aqui o cabo de força e o cabo VGA, o cabo que manda o vídeo. Esse monitor aqui, nós vamos fazer o quê? Vocês podem ver que tem 4 parafusos aqui. Nós não vamos tirar os parafusos ainda, tá? Nós vamos tirar essa base aqui. E aí, para tirar essa base, nós vamos puxar ela para a esquerda e para a direita. Ela é uma base bem dura. Eu vou apoiar aqui na mesa. Vamos virar aqui. Vamos lá. Aí. Você viu que é bem difícil de remover ela. As travas são muito duras. Parece que você está arrebentando todo o monitor. Então você tem que puxar assim, ó, esquerda, direita, que ele vai sair. Ele vai fazer esse barulhão, que as travas são muito duras, mas vai sair. Então o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar a frente do gabinete. Essa moldura aqui, ela tem várias travas. Então nesse caso, nós vamos puxando aqui a lateral, opa, que já abriu, né? Vamos puxar aqui também. Ó. Aqui tá fácil, diferente do anterior. Aí o restante nós vamos com a espátula. Vamos levantar aqui o monitor. A gente coloca aqui a espátula dentro dele e faz esse movimento aqui, ó. Esse monitor ele tem umas travas aqui na diagonal que é bem difícil de sair. São bem duras, ó. Essas aqui, ó. É bem complicado. Então você vai com muita paciência aqui. Se fosse de um cliente chegasse aqui, ia ficar aí na média de R$ 80, dependendo do que for R$ 60. Essa é a faixa, 60, 80, depende muito do monitor. Esse monitor de 17 polegadas, o LG Flatron, ele é um modelo 1753T. É um monitor muito bom. Eu gosto dele, ele tem a saída digital de vídeo. E você cobra aí R$ 60, se for coisa simples, se for mais complicado, R$ 80 o cliente ele vai pagar sem problema. Porque para ele comprar um novo, é bem caro. E esse aqui usado na internet, 17 polegadas, o pessoal pede aí uns R$ 150. Então saiu a moldura, tem aí as travas. Aí agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos virar. Aí tem que tomar cuidado para não ficar alguma coisa aqui que vai riscar a tela. Então é bom você proteger com uma flanela, né? Assim, essas dicas a gente passa no nosso curso completo de monitor. Depois do vídeo de ontem, teve muitas pessoas que se interessaram comprar o curso porque o curso é passo a passo, né? Conserto ao vivo de vários monitores e são 5 horas e pouco de curso. Tudo bem detalhado. A gente ensina a testar as lâmpadas do LCD, né? Tem uns que tem 2, tem outros que tem 4 lâmpadas. Enfim, então vamos remover aqui esses parafusos. Aí aqui, ó, removi os 4 parafusos, é só puxar essa tampa que ela vai sair. Aí tem que tomar cuidado porque, ó, vai ter o conector do teclado aqui ligado nela. Tá vendo? O teclado do monitor. A gente pressiona o botão aqui para tirar e pronto. Soltou. Na hora de montar, tem que lembrar aqui do conector do teclado. Aí aqui, pessoal, nós temos um cabo aqui que manda a imagem, né, pro monitor.
Nós temos essa proteção aqui, essa tampinha. Vamos verificar aqui. Ele está preso também por essa fita adesiva aqui de alumínio, ó. Nós removemos aqui. O outro lado está solto. Vamos puxar ele aqui. Tá vendo? Ele soltou aqui. Aí aqui, desse lado, deixa eu levantar aqui para vocês verem. Nós vamos ter 4 fios aqui, ó. Isso aqui são as lâmpadas dele. Então ele tem 2 lâmpadas aqui embaixo e 2 lâmpadas em cima. O monitor ele pode queimar a lâmpada também. Então deixa eu desligar aqui. Aí vamos virar aqui. Aí nós temos a placa fonte, sinal. Vamos remover essa fita aqui. E vamos desligar aqui esses cabos da placa de sinal. E pronto, ó. Aí a tela nós guardamos num local seguro. E agora nós vamos trabalhar em cima da placa fonte e da placa de sinal. Vamos fazer toda aquela análise, né, do vídeo anterior e identificar aí onde está o problema. Então, pessoal, nós temos aqui do lado direito a placa da fonte e aqui do lado esquerdo a placa de sinal. Os monitores eles vão ter 2 placas ou placa única, como já falado no vídeo anterior. No caso desse monitor, né, LCD mais antigo, são 2 placas. Né? A fonte dele fica aqui interno, que é essa placa inteira. E aqui nós temos a placa de sinal. Aqui na placa nós temos o primário dela. E aqui nós temos o secundário. E fazendo análise visual, eu já consigo ver aqui 2 capacitores estufados. Então, nós vamos fazer a troca desses 2 capacitores. Provavelmente deve ser eles que... Porque assim, o monitor estava funcionando no dia, no outro dia não funcionou. Né? Então, o capacitor estufado, ele costuma dar esse tipo de defeito em monitores. Né? Porque eu já peguei monitores para consertar e já tenho uma noção mais ou menos do que é. Então, o que nós vamos fazer? Vamos desligar aqui o cabo que liga a fonte à placa de sinal. E vamos remover aqui os parafusos da placa fonte. Essa placa aqui, ela tem essa travinha aqui, vocês viram que eu dei uma empurrada para sair aqui, ó. Senão você não vai conseguir remover. Então, como vocês podem ver, os capacitores estão estufados. Esses 2 aqui. Nós temos aqui o fusível, né? Em casos assim que o fusível abre, para proteger a fonte, aqui ele tá bom. Aí antes de eu começar a mexer na placa, né, fazer os testes, vamos descarregar o capacitor principal aqui do primário. Ele armazena alta tensão. Deixa eu ver os terminais dele aqui certinho. Aqui, aqui. E aí nós colocamos aqui esse resistor aqui com essas 2 garrinhas que já foi ensinado na videoaula anterior. Né? Então, descarregou. Posso colocar o dedo agora, que eu não vou tomar choque. Deixa eu tirar isso aqui, depois a gente coloca. Então
Então nós vamos remover esses dois capacitores de eletrolítico. Para remover eles, nós vamos precisar de solda. Eu gosto muito da solda Best. Nós vamos precisar de um ferro de solda. Eu utilizo uma estação de solda. Como vocês podem ver, mas você pode usar um ferro de solda de 30, 35 watts, até 40 watts você pode usar. De 25 a 40 watts você pode usar que vai conseguir remover. Aí a solda em pasta, o sugador, vamos usar o álcool isopropílico para fazer a limpeza, o pincel, podemos usar a malha para ajudar, né, na remoção. Então são esses dois. Aqui está os pontos de solda dele, dois capacitores de eletrolítico. Para quem já entende de soldagem, já sabe qual que é o processo para remover. O ferro está esquentando e aí nós temos que estanhar a ponta dele. Então, antes de iniciar o processo de soldagem, nós temos que estanhar. Ó. Ele não derreteu aqui, não está quente ainda, não está no ponto certo ainda. Enquanto o ferro de solda esquenta, nós vamos passar um pouco de pasta. A pasta de solda. Deixa eu ver aqui novamente onde que é os pontos, para não passar errado. Vou colocar um pouco de pasta aqui. Nos dois pontos aqui de um capacitor. Nos dois pontos aqui do outro capacitor. Vamos ver aqui se dá para estanhar já. Ferro. Aí. Vendo? E aí nós tiramos o excesso na esponjinha. A ponta dele tem que ficar bem brilhosa. Ó. Eu passei na esponjinha, ó, tá vendo? Já tá com bastante brilho. O sugador nós vamos usar para sugar. Esse aqui é um dos melhores sugadores, ó. AFR, modelo ouro. E vamos colocar aqui solda nos dois pontos. Colocamos bastante solda num ponto, no outro. E aí nós sugamos. Esse capacitor, ele vai dar um pouco de trabalho aqui, porque a perna dele está dobrada. Não sei se vocês vão ver no vídeo, mas ela está dobrada, tanto desse quanto do outro. Então vai dar um pouquinho de trabalho para remover, porque as perninhas dele estão dobradas. Eu vou tentar empurrar aqui com o ferro de solda, mas tem que tomar muito cuidado. O segredo aqui é a solda. Eu estou vendo que a solda dessa placa aqui é uma solda mais rígida. Vou colocar bastante solda. Aqui já apareceu o orifício. Tá vendo? No outro ponto ainda não. Aqui você tem que ter paciência, né? Aqui eu estou fazendo com toda a calma. É uma videoaula, tem que fazer com calma, para vocês entenderem. Já apareceu aqui o outro também. Vamos puxar aqui o capacitor. Ó, eu estou puxando ele e uma perna está solta, a outra ainda tem solda. Eu estou puxando ele aqui por baixo. Ó. Então, vamos colocar aqui o ferro de solda e ele já sai esse outro terminal. Vamos puxar ele aqui. Aí, ó. Soltou. Então, esse capacitor,
Ele é de 1000, não sei se o celular vai focar, é 1000 microfarad por 16 volts. Ele está estufado. Esses capacitores eu tenho bastante aqui, né? Esses de 1000 microfarad, 820. Capacitor é barato, isso aqui eu pago aqui na minha cidade 10, 15 centavos. É muito barato o capacitor. Então eu vou repetir o processo aqui nesse outro ponto. Esses outros dois pontos do outro capacitor. Vou colocar bastante solda. Aí. Que eu vou fazer mais rápido, vou pôr bastante solda. Pronto. Tá vendo? Aí vamos puxar ele aqui. Aí tem que tomar bastante cuidado, ó. Eu forcei aqui e ele quase quebrou a trilha. Levantou uma camadinha da placa. Essa placa aqui, ela cria bolha muito fácil. E se você não tomar cuidado, até quando você for jogar o ar quente, a camada dela pode criar uma bolha, né, entre as camadas. Então esse aqui está estufado também e esse aqui é diferente. É 680 microfarad por 25 volts. Achei que era de 1000 também, mas não. Depois de remover, eu vou jogar aqui um pouquinho de álcool. Vou fazer a limpeza. E agora eu vou ir atrás dos dois capacitores, um de 1000 microfarad por 16 volts e o outro de 680 por 25. Bom, pessoal, voltando aqui, eu dei uma saidinha para procurar os capacitores. Deixa eu só falar um detalhe para vocês. Vocês têm que observar a temperatura também. Esses dois, eles são 105 graus. Quando você for fazer a troca, tem que ser 105 graus também. Então, esse de 1000 microfarads por 16, eu tenho ele aqui novinho. Quando você compra ele novinho, ele vem aqui com os terminais grandes. Fica fácil de você colocar na placa, dobrar, enfim. Né? Esse é 1000 por 16 e ele tem 105 graus. Aí o de 680 por 25 eu não encontrei aqui. Aí eu tenho um de 820 por 25. A capacitância ela é maior e a diferença é muito pouca. São 140 só microfarads. Não vai dar problema. O ideal seria colocar exato. A tensão é exata, a temperatura. Capacitância é pouquinha coisa. São cento e poucos microfarads a mais. Não vai dar problema, tá? Então vamos colocar esses dois aqui. Lembrando que o de 1000 ele vai estar desse lado. E o de 680, no caso, vou colocar de 820, ele está desse lado aqui. Então você tem que observar onde que estavam os capacitores que você tirou e também a polaridade. Aí outra coisa, você tem que medir o ESR desses capacitores e a capacitância. Tem que ter um capacheque e um capacímetro. Nosso curso de monitor, nós utilizamos todos esses equipamentos. O curso ele é bem detalhado, né? E nada mais justo do que quem investiu o seu dinheiro para fazer um curso ter da melhor forma possível todos os detalhes de teste aí dos equipamentos, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui o de 820 por 25, que é aqui. Aqui na placa tá fácil, porque ele já está marcando onde está o positivo. O positivo é essa perna maior, o negativo está marcando aqui no corpo do próprio capacitor. Então nós colocamos aqui, pressionamos aqui. Se ele ficar caindo, você dá uma dobrada aqui nas pernas dele. Esse aqui deixa dobrado esse. E aqui nós colocamos um pingo de solda. Vou fazer sem pasta mesmo, que não tem problema. Aí vamos levantar esse aqui para pegar melhor. Então, ó, a solda, tá vendo? Ficou perfeito, ó.
Aí o resto aqui que sobra nós quebramos aí com um alicate. Você pode fazer isso aqui, ó. Um alicate de bico aqui, eu não sei onde tá, então eu quebro com a mão mesmo. Você empurra para um lado para o outro, bem facinho. Se você inverter a polaridade, você soldar ele invertido, ele vai estufar. Se ele ligou a placa, ele vai estufar, ele pode estourar ou vazar o eletrolítico. Então tem que prestar muita atenção na polaridade, tá, do capacitor. Vamos colocar o próximo, obedecendo aqui a polaridade. Vamos colocar aqui a solda. Tem que tomar cuidado para você não colocar muita solda. Essas perninhas dele é muito fácil quebrar. E aí nós fazemos a limpeza aqui. Jogamos um pouquinho de álcool isopropílico. Passamos o pincel. Damos uma olhada. A solda ela tem que ficar bem brilhante. E ficou muito bom aqui a solda. Então vamos montar agora o nosso monitor e ligar para ver se ele vai inicializar o vídeo. Aparentemente, né, ele parou aí de funcionar de ontem para hoje por causa desses dois capacitores. Então, vamos montar ele aqui. E a montagem é fácil. Colocamos aqui. Antes de colocar a tela aqui, nós vamos dar uma limpada na mesa. Aqui nós vamos ligar o cabo na placa de sinal, que vai mandar os sinais aí para o monitor, imagem. Vamos ligar esse outro cabo aqui. Nós temos as lâmpadas. Nós temos aqui 4 lâmpadas para ligar. Esse aqui que vai ficar de fora, ele é do teclado do monitor, dos botões. Do painelzinho do monitor da frente. Essas fitas aqui que estão gastas, nós podemos colocar fita isolante no local. Mas aqui o monitor é meu, então não vou ter muita frescura com ele. Aí aqui nós temos o gabinete, a parte de trás. Vamos ligar aqui o teclado dele, ó. E aí colocamos a tampa traseira. Vamos colocar aqui os 4 parafusos. Antes de fechar o monitor, nós podemos fazer o teste fora, para ver se ele vai ligar. Aí depois nós fechamos e ligamos ele no computador. Aqui eu já estou fechando ele, toda certeza que ele vai ligar, vai exibir vídeo, sem ter feito o teste fora. Nós pegamos aqui essa moldura do gabinetezinho dele e aí a gente vai apertando as travas. Agora vamos colocar um pezinho.
E vamos ligar aqui o cabo de vídeo, o cabo de força. Vamos ver se o monitor vai ligar. Olha, ele ligou. Agora eu vou fazer o quê? Eu tenho um computador aqui do lado. Eu vou ligar o cabo de força nesse computador. Vou ligar aqui o cabo de força nesse computador. Vou ligar aqui o teclado também. Vou ligar aqui o cabo do monitor. Aqui está o monitor. Agora eu vou ligar aqui o computador. O computador ligou. Aí, ó, já deu vídeo. Já está aí carregando o Windows. Aí, ó.